Olá, 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 boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir isso, né? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Baixo do Pé de Manga. Estamos aqui hoje com o professor Zé Ricardo, ex-reitor do Instituto Federal. Eu acho que posso falar já pré-candidato, né, professor? Pré-candidata? Mas tranquilamente. Obrigado. Ainda bem. E com a querida Luciana, né? Luciana, vai aí. Olá, seja bem-vindo, Cal. Obrigada, Tarso, pelo convite. Eu vou começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, dando uma alfinetadinha em Cal. Cal, você foi reitor por 2 mandatos consecutivos. Nesses mandatos, no último mandato, comenta-se que você tentou formar uma chapa única, né? Isso procede? E agora nós sabemos que você tem defendido um posicionamento diferente. Você tem mencionado que uma candidatura única, né, uma chapa única, não é positivo para a instituição. O que mudou? O que te fez mudar de ideia? Bom, Luciano, bom, tá, tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, ninguém sabe a hora que vocês vão ver essa gravação, mas é uma ótima pergunta, Luciana, pelo seguinte, veja bem, eu vou responder isso aqui, o porquê desse chamamento. Eu estou aqui agora como pré-candidato. Eu, de 2020 para cá, quando eu deixei o mandato do Instituto Federal, eu me recolhi ao meu campus teórico, que é o campus Januária. Fiquei lá, no dizer popular nosso, lá das agrárias, debaixo do nosso pé de manga lá, administrando nossas aulas para os alunos do ensino técnico integrado, os alunos superior, né? Na maior tranquilidade do mundo, esperando que as coisas acontecessem na instituição em termos talvez, de questão de gestão, né? A política de gestão do Instituto futuro, né? E acontece que se passaram 4 anos e por incrível que pareça, eu recebi um chamamento de uma turma de parceiros me convidando novamente se eu tinha interesse de candidatar a reitor novamente. Né? E agora, o porquê disso? Em 2020, o cenário era outro. O cenário, eu não tinha um posicionamento com relação a dizer que eu queria uma chapa única, não. Em 2020, Luciana, a instituição me trouxe muitas preocupações. A gente estava no meio de uma pandemia, de um governo novo, um governo diferente. O meu mandato venceria no mês de julho e a gente precisava agilizar o processo seletivo da instituição para poder não acontecer uma intervenção de um reitor pro tempore dentro da nossa instituição. Essa é a nossa preocupação. Além disso, ainda tive uma medida provisória do governo mudando as regras das eleições, querendo fazer com que o Instituto Federal fosse igual as universidades compondo a lista tríplice. Isso era ruim para a nossa comunidade acadêmica, e aí a gente teve esses entremeios todos, né, para poder administrar. Logicamente, todos que me conhecem sabem que desde 2012 eu fui reitor do Instituto. Em 2013 para cá a gente fez uma coalizão, né, com todos os campos, né, assim, de gestão, justamente pensando na nossa instituição, né. Os 2 principais campos, que eram Januária e Salinas, né, às vezes poderiam dizer que viviam um embate político. A gente conseguiu fazer com que nós juntássemos dentro de um propósito só, que era a nossa instituição, e foi isso que aconteceu. Então não tem esse pensamento de dizer que eu queria uma candidatura única, coisa nenhuma, não. Os gestores na época, os líderes, né, que eram os diretores, os corretores e qualquer outro servidor, professor da nossa instituição que poderia ser candidato, poderia ser candidato nessa época de 2020. Eu não fiz essa questão. A minha preocupação era nesses aspectos aí, manter a questão da eleição, a questão da pandemia, que nos afligia muito, a questão da medida provisória, que podia ter um interventor. Sim. Isso foi isso que aconteceu. Quer dizer, se tivesse muita cisão, né? Se a eleição fosse muito ranhida, com muita polarização, poderia gerar questionamentos que ensejaria dar motivo para o Weintraub. Sim. Qualquer coisinha, né, ele estava a fim de fazer uma intervenção. Ele estava caçando motivo. Inclusive, tentaram fazer denúncia. Tenho lembrando, eu era diretor à época ainda? Não era diretor mais, mas eu tenho lembrança de ter denúncia no MEC,
de algum colega bolsonarista mandou denúncia para o MEC pedindo intervenção aqui no Instituto. Eu acho que tinha todas essas preocupações, né? Eu lembro que o senhor era pré-candidato a prefeito da sua cidade, o senhor abriu mão disso, não teve algo assim também? Positivo, tá? Só complementando perfeitamente, você lembrou bem, nós tínhamos 2 dossiês do MEC, do Ministério da Educação, direto, servidores da nossa instituição, tentando conturbar a situação do nosso, além da questão da pandemia, da medida provisória, ainda temos as questões que a gente ficou de resolver, né? Então, nessa época, o nosso Instituto Federal, o Instituto do Maranhão, o Instituto de Roraima, né, que tinha as eleições mais recentes, juntamente com o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal do Sudeste Minas, que as eleições se aproximavam, a gente estava preocupado em efetivar uma maneira de fazer essa eleição. Nesse momento que a gente conseguiu lá o meu e do nosso querido Christopher, que é o nosso TI gênio aí da nossa instituição, que ele conseguiu esse aplicativo de eleições, né, e foi validado por todos os procuradores dessas 5 instituições. A gente enviou os pareceres dessas procuradores para a Procuradoria do MEC, que também concordou que a eleição fosse realizada por meio, pouca distância, né, por meio da rede social, né? E a outra questão, essa questão também da candidatura, né? Nessa época, ventilava-se, eu era filiado a um partido político e ventilava-se a minha candidatura na minha cidade de origem, que é Januário, a prefeito, né? Aí, até isso eu repensei muito institucionalmente, muito pensando na instituição, porque se eu saísse naquele momento, eu tinha que sair 6 meses antes das eleições, então eu teria que sair mês de, se não me engano, abril, maio do Instituto, e com certeza o presidente nomearia um pró-tempore que aí causaria todo o caos, né? Para quem teve a oportunidade de ver os pró-tempores que foram nomeados no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no Cefet do Rio de Janeiro, no Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui na UFVJ-JM, aqui mais próximo. Na UFVJ-JM. Muitos deles duraram mais de que 1 ano, 2 anos, até se consolidar realmente o que a comunidade queria, que era a eleição. E aí, diante disso, você abriu mão da candidatura? Positivo, me dediquei realmente a manter a paz, manter a ordem, tentar manter a integridade, manter os rumos da nossa instituição, que sempre foi o meu dever, como reitor, fazer, né? Fazer com que a nossa instituição passasse por essa fase. E graças a Deus passou, a gente teve as eleições, né? Um debate muito bom com os 2 candidatos que apareceram naquela época, e foi eleito que a comunidade... Carl, na ocasião, né, nessa ocasião, você apoiou a professora Joaquina, que é nossa reitora atualmente. O que te fez, então, o que te motivou agora a colocar seu nome à disposição novamente? Mas é justamente isso que eu estou te falando, né? Naquela época, realmente, para mim, o melhor nome, naquela ocasião, foi a professora Joaquina que eu achava. Inclusive, eu votei na professora Joaquina. E isso a comunidade chancelou, né? Não resta dúvida. Agora, se passaram 4 anos, praticamente, do mandato de uma nova gestão, no qual foi mudado todo o corpo administrativo da instituição, né? E essas coisas a gente observa, né? Então, eu me recolhi, como eu falei para vocês no início, lá para... Dever cumprido, né? No campus, dever cumprido, e a gente fica observando de longe. E quando a gente observa as coisas de longe e vê que o cenário que se desenha na nossa instituição não é o cenário que a gente vê nas redes sociais, se apresenta nas redes sociais, o cenário lá na prática é outro, aí faz com que as pessoas, professor, por que o senhor não volta? Gente, vamos esperar, tem muitas lideranças aí que possivelmente vão lançar sua candidatura ou não. E a gente ficou nesse aguardo, como apareceu, por enquanto, pelo menos ninguém até o mês de fevereiro, a gente resolveu lançar o nosso nome como pré-candidato, logicamente, sabendo que, pelo menos essa contribuição para a instituição, de ter um debate aberto, democrático, tranquilo, essa oportunidade para todo o corpo acadêmico da instituição, ver que é necessário, né, ouvir propostas para poder ver que esse cenário que se desenha aí não é um cenário que a gente acha que está 1000 maravilhas, perfeito. No Instagram, o Instituto vai muito bem. Você não acha, não? Assim, o Instituto do Instagram está maravilhoso.
Na verdade, eu sou muito pouco de rede social, né? Eu acompanho muito pouco, mas de vez em quando a gente faz as entradas lá e realmente vê, né? Parece que tudo está perfeito. E não é isso, né? Porque eu estou lá no campus, lá debaixo do pé de manga. A gente, logo depois que a gente lançou a pré-candidatura, eu tive a oportunidade de visitar uns 4, 5 unidades nossas aí, e pelo menos o que foi repassado para a gente, o cenário é totalmente diferente. O cenário não é esse. O senhor pode dar exemplo? O cenário Veja bem, um cenário bem lógico. Eu, quando fui reitor da nossa instituição, eu andei muito. Assim, eu acho que eu tenho 9 anos de disco hoje na coluna, talvez seja muito por isso, porque eu acho que eu andei muito, eu não perdia ponto. Eu ia para Brasília, quando eu estava em Brasília, e acabava uma reunião, meio-dia, e eu marcava a agenda em Arinos, ia para Arinos, dormia em Arinos, voltava para o Januário, passava para o Januário, quando eu fazia o percurso, pelo menos 2 vezes por semestre em cada unidade nossa. Isso eu humanamente, mas isso é eficaz, isso é muito bom. O corpo a corpo, olho no olho com cada servidor nosso, com os nossos alunos, é de fundamental importância na gestão do nosso. E a gente sentiu essa necessidade, né? Viu o quanto é importante estar presente quando a gente não pode, né? Na época da pandemia, que a gente não teve esse contato humano, né? Essa presencialidade. Então, isso eu acho que é fundamental mesmo, porque é quando você está no local, é que você, nas conversas, né, dos corredores, que você ouve um professor, que você ouve um técnico, e os alunos, principalmente, que eu acho que são o coração da nossa instituição, é aí que a gente sabe, isso não está legal, isso tá precisando melhorar alguma coisa, está precisando mudar, né? A forma de gestão. Então, isso é importante. Professor, quais as suas... o que você acha que você citou da rede, né? Não está igual na vida real? Você quer dar algum exemplo? O que você acha que é complicado, não está adequado? Sim, porque tem que justificar, né, professor? O senhor está trazendo seu nome à disposição da sociedade, da nossa comunidade. Quem está acompanhando pelas redes sociais acha que está tudo maravilhoso. É óbvio que existe um filtro, né? Não se transmite os problemas. Está aparecendo mais ou menos aquela situação daquela pessoa que posta as viagens internacional, mas não posta os boletos, não vai postar uma pia cheia de prato sujo, né? Só posta as viagens internacionais. A gente sabe que isso acontece nas redes sociais. Nas redes a gente posta, né? Só a parte boa da vida, né? A parte boa da história. Então, é óbvio que existe esse filtro, a gente não vai esperar que a gestão atual coloque nas redes sociais seus problemas de gestão. Eu me incomodo um pouco, porque foi criada uma diretoria de comunicação, que eu acho que foi legal criar, só que não está comunicando a instituição, está comunicando os gestores. Está me parecendo muito marketing pessoal nas redes sociais, né? E pouca construção da marca do Instituto. Eu vejo isso de forma meio problemática. Mas, assim, o que você pensa disso? O que mais teria de justificativa para falar assim, olha, tem que debater essa atual gestão, porque pode discordar se eu estiver errado. Você não acha que sempre que tem uma candidatura à reeleição, antes de mais nada, é um processo de validação desse candidato, né? Esse candidato merece ficar ou não merece ficar? Por que eu vou considerar outra opção a não ser a continuidade do candidato atual? Tem algo aqui nessa gestão atual que não foi bem, ou não? Tem, positivo. Veja bem, eu vou fazer 2 aspectos aqui. Quando eu fui gestor, durante meus 2 mandatos, eu tive sempre um contraponto na minha gestão, nas minhas gestões, que era o nosso sindicato. O sindicato ele agia sempre no contraponto de oposição, e dizendo, né, e rotulando e colocando a gente sempre em evidência e procurar caminhos que atendessem realmente o que a comunidade acadêmica queria ou não queria, de acordo com o pensamento do sindicato, né? Então, eu fui um reitor que, acho que foi um dos reitores que mais se reuniu com o sindicato, com mando de greve, com greve ou sem greve,
inclusive tinham representantes do Conselho Superior do sindicato, né? O sindicato fazia parte do Conselho Superior, apesar de querer uma cadeira cativa que era ilegal, eu falei, não vai ter isso, mas enquanto eu for reitor, vocês não têm uma representação. E hoje eu não sei quem faz esse contraponto com a atual gestão, né? Eu não sei quem faz, né? Me estranhou essa greve que aconteceu aí, as pautas eminentemente nacionais. Não estou aqui querendo menosprezar a questão da greve de ninguém, foi um trabalho muito bem feito de todas as lideranças sindicais, né, ao liderar essa nossa greve aí, que foi muito importante para a gente. Verdade, eu acho que, né? houve uma evolução. Mas não aconteceu as pautas internas. Todas nos meus mandatos existiam as pautas internas de contrapor a gestão. Sim. E essa não aconteceu, tá? Os problemas eram todos problemas em Brasília. E na verdade não é essa. O que acontece na instituição tem muita coisa que internamente a gente resolve. Né? Primeira coisa, por exemplo, o espírito republicano da atual gestão. Gente, acabou a eleição, acabou as divisões políticas. O que é que o gestor tem que fazer? Tem que trazer todo mundo, compor equipe, com todo mundo, dentro de uma meritocracia bem feita, e independentemente se foi opositor ou não foi opositor, para tocar a instituição. E a atual gestão não fez dessa maneira. A atual gestão pegou os que me apoiaram, colocaram na gestão, aí retira um ou outro aí que se saiu bem nessa gestão, né? Foi os casos aí de pró-reitoria, diretorias, etc. tal, que se saíram bem, mas no cômputo geral tem gente que ficou 2 anos aprendendo como gerir a instituição. E isso dentro da instituição como a nossa, que tem um dos menores orçamentos. É um retrocesso, né? É um retrocesso muito grande, isso não pode acontecer de maneira. Ou seja, a gente está vivenciando a mesma política que é feita, né, nas prefeituras. De cidade pequena, né? Exatamente. Em vez de trazer para a composição da equipe os melhores nomes, as pessoas que poderiam mais contribuir, trouxe só aqueles que foram cabo eleitoral. Não fiz, né? Só trouxe gente. E não dialogou com o outro lado, né? Com quem perdeu as eleições. Conversei com todo mundo. Você é bom, então vem comigo. Bora, junto. Mas A questão é a nossa instituição. o senhor acha que não foi feito isso também na atual gestão? Eu acho que não, né? Pelo perfil do pessoal que está lá, a grande maioria deles são todos apoiadores, né, da atual gestão e muita gente, realmente muita gente, muita experiente foi colocada. Certo. Mas teve alguns servidores que estão se sobressaindo. Tranquilamente, como tem algumas pró-reitorias. Porque a gente tem muita gente competente, né? Parece que tem um rapaz lá, o professor do campus Teoflotano, da professoria da pró-reitoria de pesquisa, Gustavo, um menino muito bom, Gustavo, um menino muito bom. Acho que a Karine está fazendo trabalho Isso, a diretoria de desenvolvimento institucional, né? Apesar de eu não concordar muito com essa questão de ter acabado com a pró-reitoria de desenvolvimento institucional, né? Mas tudo bem. Faz parte, cada gestor faz da maneira que você queira fazer, né? Mas, por exemplo, se a gente pega o fio da meada, né? No frigir dos ovos, né? Tem muita gente que demorou 1 ou 2 anos para poder aprender. É verdade. Isso não deve acontecer, né? Isso nossa, ela é muito frágil ainda institucionalmente, né? E os carros, por exemplo, Luciano e Tasso, os carros da reitoria, a grande maioria desses carros hoje, não se precisa mais trazer ninguém de fora, de outro campus, de outra unidade, representatividade de campus na nossa instituição. Hoje não existe mais esse parâmetro, né? No passado a gente fazia a campanha de 2012, depois de 2016, os gestores exigiam que tivesse uma representatividade de cada unidade. Hoje é difícil. Justamente porque tinha muita essa concorrência, né? Principalmente do campus Januária e Salinas, que são os fundadores, entre aspas. Isso sempre foi presente. As unidades sempre quiseram ter uma espécie de embaixador dentro da reitoria e que esse embaixador estivesse ali num cargo-chave, né? E
que é brincadeira. E quando a gente trazia os embaixadores, daqui uns dias, esses embaixadores, o pessoal do campus ficava com raiva dele. Ele sai quando ia para a reitoria, ele não ia trabalhar pelo campus dele, ele tem que trabalhar pelo instituto. Verdade. E hoje a representatividade é outra, representatividade de gênero, representatividade, né, de tantas outras representatividades que tem que fazer na nossa instituição com relação com os cargos. E principalmente outra coisa que na minha época, 2012, 2016, eu não peguei. A gente não tinha um pessoal na reitoria preparado para assumir os cargos, né? A gente foi trazendo pessoas gradativamente. A gente chegou ao máximo de 130, 140 e poucos servidores da reitoria, já quase no final do meu mandato, né? E hoje nós temos um corpo de técnicos administrativos dentro da nossa reitoria de alta eficiência, de alta qualidade, que podem tranquilamente assumir qualquer cargo de função da reitoria. De para a reitoria, qualquer diretoria FG que tiver. Então a gente não precisa mais trazer esse tanto de gente de fora. É porque é caro, né? Trazer gente de fora é caro. Principalmente no cenário, né, de um orçamento curto, de orçamento difícil da nossa instituição. Você pode até trazer um cara para assumir uma proreitoria. É auxílio disso, é auxílio daquilo, é auxílio da aluguel, auxílio moradia, paga a indenização do sujeito, quando ele vai embora, você paga outra indenização do sujeito. Então, isso tudo sai do conselho da instituição. E esse conselho da instituição, esse dinheiro poderia ser para quê? Poderia ser lá para o refeitório do nosso aluno, que tem aluno hoje querendo comprar tique para poder almoçar. Em algumas unidades não tem refeitório, nosso não acha, porque o campus não tem alocado o recurso suficiente para comprar as refeições, os campos não têm alocado. Então, um cenário muito... Você está falando de orçamento aí, né? O que eu ouço, assim, com as pessoas com quem eu conversei, assim, que não deu para fazer mais nessa gestão porque o dinheiro foi mais curto, o orçamento está curto. É isso mesmo? Ou tem uma questão de alocação, de saber alocar o recurso? Se essa questão de você ter gente experiente em cargos-chave, vamos lá, por reitoria de administração, por exemplo, sendo um dinheiro curto, se você não souber onde pôr esse dinheiro, aí que não anda mesmo. Você tem alguma percepção sobre isso? É de fato justificado o pouco que se fez porque o dinheiro era pouco? Era bem menos? O que você acha? Isso explica tudo? Veja bem, professor Tasso e Luciano, eu acho que não, porque, veja bem, esse cenário de dificuldade eu peguei no meu segundo mandato. Meu segundo mandato, quando iniciou, veio o golpe, a presidenta Dilma foi deposta, entrou o Temer. E aí veio o racha, veio os cortes de orçamento lá para cá, e depois veio o governo Bolsonaro, veio pandemia, veio tudo. Então, todo esse cenário de dificuldade, eu peguei no meu segundo mandato. E a gente conseguiu, até então, realizar muita coisa ainda. Essa gestão, quando eu entreguei ela, nós tínhamos 3 obras, praticamente quase 4 milhões cada uma, empenhadas, 80%, 90% de empenhos ou em Pirapora, no campus Pirapora, um ano no campus Diamantina, um ano no campus Janaúba. E para minha surpresa, esses dias eu fui me atualizar, parece que só teve uma obra dessa concluída. Peraí, professor, só um minutinho, esse é um assunto importante, como é que o senhor usa um termo técnico aí que talvez o pessoal não está familiarizado. A obra estava 80% empenhada. Quem não está acostumado com a lida da gestão pública, não sei nem o que significa empenho, né? Empenho é quando você tem a garantia do recurso. Você tem o crédito orçamentário, ele está garantido, e quando você faz a nota de empenho, isso significa que aquele recurso está destinado para aquela finalidade. Então você tem um dinheiro certinho, disponível para a execução daquilo. Aí você está falando que você tinha uma obra, que 80% de 3 obras, 80% dessa obra, o dinheiro já estava empenhado, garantido, destinado. Já estava não se mexe nesse dinheiro, esse dinheiro é dessa obra. E para o ano subsequente, os TEDs, que são os termos de execução centralizada, que a gente já conseguidos na CETEC, para assinados praticamente. Ou seja, a garantia dos 20% restantes. E as obras não saem? E as obras, por que parece. Ou seja, 100%. O restante, não sei o que virou. Parece não é algo que está paralisado de Diamantina, fui lá, problemas estruturais. A outra de Pirapora, se não me engano, não sei nem se saiu no chão. Não sei se não, saiu. Está nos tijolos lá. 4 anos. 4 anos se passaram para se tomar decisões disso. E o recurso disso? Eu garanto que esse orçamento se perdeu. Para poder refazer isso tudo de novo, tem que tornar a brigar, arrumar
orçamento, arrumar isso. Então esse recurso, ele volta para o governo federal? Se o empenho não for usado, ele tem que ser cancelado. Ele tem que ser cancelado, né? Então a instituição vai perder o recurso. Perder, tem que arrumar outro recurso, fazer novas licitações, etc. Essa obra de Pirapora, eu ouvi que foi 1 ou 2 semanas atrás, aí foi prometida a retomada dela, né? Foi feita a imagem lá que ela ia ser retomada. Mas ficou parada há 4 anos. Então isso é muito sério. Sabe por que isso é muito sério? Porque isso requer... não é porque a obra está sendo feita nos campos, os campos têm a sua autonomia administrativa, né? Pedagógica, administrativa, tem que tomar conta sozinho. Tem que ter um auxílio imenso da reitoria, né? Dos profissionais da reitoria, ajudar, tentar fazer com que essas coisas aconteçam. E, para mim, isso é falha, né? De gestão. De gestão. Isso é falha. E esse tete a tete também, né? Estar presente, eu acho que faz diferença, né, Tarso? Porque acompanhando, porque querendo ou não, né, é um recurso público que é de todos nós, né? Então a gente tem que zelar, e principalmente a gente sabe como é difícil você ter a verba, ter o dinheiro em caixa para fazer a obra. Lida com a empreiteira é complicado. Você tem que ter um jogo de cintura para lidar com a empreiteira. Não é fácil, porque eles ficam tentando atrasar a obra para ganhar aditivo. Então, se você não tiver uma conduta com a empreiteira, a obra não sai mesmo, não. E se a pessoa não tiver um jogo de cintura, uma experiência, e souber fazer a condução disso, perde. Olha, mesmo com dinheiro garantido, perdeu. E nós estamos correndo sem isso, né? Porque tem um tanto de dinheiro garantido para vir agora do PAC, né? Essas obras que estão sendo anunciadas aí, pelo que eu entendi, viria de todo jeito porque é do PAC. E aí? Se é porque tem o dinheiro, não é garantia que tem a obra, então. Você tem que saber, uma coisa é chegar ao recurso, outra coisa é executar esse recurso. Tarso e Luciana, o nosso Instituto Federal foi uma dádiva, né, que nos veio, né, para a nossa região do norte de Minas, das Gerais de Minas, né? Tendo que praticamente ter que abranger quase a metade do estado de Minas, né, nessa educação profissional tecnológica. A gente tem que ser muito unido, muito aguerrido, né? E tem que ser muito inteligente nas nossas tomadas de decisões, nas nossas ações, né? Então, qualquer perca de recurso é um prejuízo para a nossa instituição, né? Então, isso é de fundamental importância a gente ter isso em mente, né? Então, hoje está fácil, né? Fazer política que a atual gestão está fazendo aí, ó, do jeito que está fazendo, é tranquilo, lançando pedra fundamental de obra, de refeitório, de não sei o quê. Todo mundo sabia dessas demandas de refeitório, a gente sabia disso tudo na minha época, a gente sabia onde é que tinha, quem dera eu queria colocar moradia estudantil em cada unidade nossa, eu queria colocar refeitório em cada unidade nossa, isso é demanda nossa. Agora o PAC veio, o presidente Lula reassumiu o negócio, mas também sozinho não adianta. E sozinho, o que é que me adianta eu construir um aparelho e depois não conseguir manter esse aparelho? Um exemplo bem prático aqui. Olha o Hospital Veterinário do Campo Salinas, uma obra que eu, como reitor à época, a professora Araci era a diretora da época, a gente gastou uns 3, 4 anos para poder finalizar aquela obra, uma obra de 6, 7 milhões Eu sou de reais Salinas naquela e época. é uma referência lá, assim, a cidade... Eu assumi construir aquela obra com um orçamento de 300 mil, 400 mil, se não me engano, que empenhamos na primeira vez nada. A professora assim olhou para mim assim, professor, o senhor está maluco? Eu falei, não, embora não terminar esse negócio. Pode licitar ou deixa o resto comigo que a gente vai fazer. Terminamos a obra. Agora um aparelho daquele maravilhoso, que tem a sua veterinária lá do Campo Salinas, está de referência. Tem um orçamento, se não me engano, do ano passado, de 17 mil reais para rodar o hospital. Esse hospital tem 4 anos que a gente inaugurou. Até hoje não conseguiram resolver uma maneira de como é que coloca o hospital para rodar. Mas não é justamente isso? O dinheiro está curto e aí não tem dinheiro para pular? Ou é uma escolha? Eu tenho questões de escolhas ali. Porque aí, talvez... Eu só tenho 17, tem mais. questão orçamentária, Tem de onde, tem como remanejar. Vamos supor que não haja uma elasticidade do orçamento. Ele está aí, é isso que está aí. Tem como organizar esse recurso para ter mais dinheiro lá na ponta? Onde que realmente precisa? Positivo, lógico que tem. Lógico que tem, principalmente quando você pega, por exemplo, eu estava dando uma última olhada aí nas questões de empenhos da nossa instituição, por exemplo. A nossa instituição está se preparando bem para isso, porque no passado o que a gente fazia um monte de licitações, de ata de registro de preço, né, de
Tudo prontinho para quando chegar no fim do ano, né, a gente fazia uma gestão, a nossa Corretoria de Administração do professor Edmilson, fazer uma gestão segura com os campos, com os diretores de cada campo, chamando eles, vem cá, como é que está a sua execução orçamentária, reuniões periódicas no colégio de dirigentes, era cobrança de execução orçamentária, esse orçamento, se até agosto você não empenhar ele, nós vamos pegar ele de volta e vamos para outro lugar. Era esse. Era dessa maneira que isso não tem que ser tudo em feito. comum acordo com os diretores. A gente dava os prazos para execução orçamentária, né? Isso não tem sido feito agora. E pelo que eu estou olhando, acho que não, porque, veja bem, eu estava olhando aí nos últimos anos aí, no apagar das luzes do final do ano, quando você fecha a janela, né, de empenhos, fecha a janela do orçamento, é comum sobrar recurso. Né? Quando a gente tinha essas licitações prontas, a gente pega e joga, né? Ou para comida, para os meninos, ou para os teios, para algum investimento, para alguma obra, aquisição de bem. O SEAD, por exemplo, nós já elaboramos projetos, né, com esse recurso, né, que para isso já aconteceu, não voltar. Já ofertou pós-graduação, outros. Estão deixando voltar dinheiro? Acho que não é isso. Não, eles estão fazendo aqui, eles estão usando essa janela orçamentária de maneira equivocada, que isso é até meio um pouco perigoso, né, para a gestão atual, para o executor orçamentário, né, porque um orçamento, você sabe, dentro da questão da administração pública, ele é feito para executar dentro daquele ano. Sim. Então, quando chega no fim do ano, que você usa subterfúgios de empenhar um orçamento, né, empenhar qualquer recurso orçamentário para os anos vindouros, o TCU não enxerga isso com bons olhos. Né? E o que nós temos feito é isso. Chega no final das luzes, nós não temos licitações que você está falando da empenhar, por exemplo, mandando para a fundação? Seria isso, mais ou menos assim. Em vez de ter uma licitação, preciso comprar alimentação para assistência estudantil. Tá ali a licitação pronta, o dinheirinho do final do ano sobrou, tem a última data, toca essa licitação. Aí né? Ô, professor, quais as consequências disso para a gente, como instituição? Só finalizando o raciocínio aqui, o que tem a gente visto a instituição fazer? Empenhar esses recursos de alguns projetos pequenos, sendo considerados pequenos, para a fundação executar. Acho que tem projeto aí de 3 anos que ainda não foi executado, você entendeu? É recurso orçamentário, né? Então, isso eu vi um escrito Centro de Línguas, ele era que é 2022. Finalzinho de 2022, pegou 600 mil e mandou para a fundação para fazer curso de línguas. Aí a pergunta, não tinha nada melhor para fazer com o dinheiro? Porque até agora eu não conseguiram executar os cursos. Será essa instituição não está precisando de dinheiro, custei para isso? Será que o Campos Januário, o Campos Salino não está precisando de mais dinheiro para aportar dentro dos refeitórios? O Campos Arinos, o Campos Alminara, que tem refeitórios, para poder dar mais alimentos para os nossos meninos? Isso eu tenho certeza que está acontecendo. O Campos Januário, os meninos vão lá comprar tique, às vezes não acham tique, alimentação, passa a refeição do dia anterior. Não é porque a direção lá também não, porque dos últimos 4, 5 anos, 6 anos, o número de alimentação, né, praticamente não se reduziu muito. Mas é porque precisa mais alunos, né? Mais alunos precisam, né? Eu tive a oportunidade de visitar Salinas também, a mesma coisa aconteceu, teve que cortar certos lanches, esse negócio tudo lá, de algum momento, alunos reclamando, então isso é muito sério. Então, é a questão da oportunidade e da conveniência de você empenhar o orçamento, né? Agora, isso é ilegal, é legal? Não tem nada de ilegal isso, porque é isso que nós temos lá para a Procuradoria Federal, muito boa, né? Mas a Procuradoria Federal, normalmente, essa hora não entra nesse âmbito da oportunidade da conveniência, né? A Procuradoria Federal, ela entra na questão da legalidade do processo. Tá legal, tá. Agora, se é oportuno, se a época é essa, se é conveniente, se aquele recurso está sendo destinado para isso, é a conveniência do recurso. O certo, ela não entra no mérito disso. Isso é a cargo do gestor. Então, ele é que faz a escolha. Agora, essas escolhas, na nossa opinião, gestão que não está legal, a gestão. Na minha opinião. Esse para mim é um tema, cara. Eu gosto de estudar esse assunto, já dei aula disso, né, de orçamento público. Então, isso para mim é um tema caro. Nós estamos tratando do princípio da anualidade orçamentária, né? E o que o TCU não vê com bons olhos não é
empenhar dinheiro para o ano que vem, exatamente. É transferir, fazer esse empenho usando a fundação, né? Porque o TCU entende que isso é uma forma de você contornar o princípio da anualidade orçamentária, que é isso que você explicou bem, com o dinheiro que você gasta dentro daquele ano, né? Então, assim, o que acontece no orçamento público? Sempre tem uns contingenciamentos ao longo do ano, né? Porque o gasto tem que equilibrar com a entrada de recursos. Então, se a arrecadação tributária não corresponder à expectativa e está aquém, eles têm que contingenciar. Isso vai contingenciando, mas quando chega por falta de outubro para frente, costuma a entrada de recursos. Liberar os orçamentos, né? Como existe o comando constitucional que tem que gastar X% com a educação, então o dinheiro da educação tem que ser executado. Então é normal no final do ano, não é isso, professor? Esse dinheiro do orçamento que passou o ano todo contingenciado, aquele dinheiro é liberado para ser usado, mas no finalzinho do ano. Então você tem que estar prontinho com as demandas certas, né, para usar aquele dinheiro. Se você não está pronto, não fez licitação, não sabe o que é que está precisando, não sei o quê, aí você Tem que arrumar sem um subterfúgio, né? E aí o que eu tenho visto, tem vários projetos lá para usar. Aquele tempo feio, devolver o orçamento do Ministério. O Ministério cobra, né, gente? Sim. Olha, dá até o prazo. Se não cobrar, Devolve o dinheiro. Então, assim, resumindo a coisa, orçamento estrangulado é problema, né? Mas se tiver mais orçamento e continuar não sabendo usar, não atingir os objetivos, né? Ô, professor, eu queria voltar a uma temática que Tasso trouxe à tona. Não sei, eu queria ouvir sua opinião e de Tasso também. Nós estamos hoje no Instituto tendo uma situação que até então não havia me preocupado, que sobra de vagas, né? A gente está tendo chamadas de vagas remanescentes. E até então nossos cursos eram muito concorridos, né? A gente não tinha esse problema. Eu sei que nós temos, né? Essa não é só uma situação do Instituto Federal. Nós temos, a gente sabe que a Unimons também tem feito várias chamadas, né? De vagas remanescentes, o IFES e outros vários, né? Outras instituições. Vocês, Tasso, também gostaria de te ouvir, acham que isso pode ter a ver com essa questão do uso das redes, de não estar, de repente, focando adequadamente, né, nessa promoção do Instituto Federal? Porque uma coisa, professor, que me incomoda ainda em relação ao Instituto é que nós não somos tão conhecidos na cidade. Né? Então, a nossa identidade institucional, eu acho que ainda é muito frágil. Eu, na ocasião, né, quando eu entrei no Instituto Federal, atuei no campus Montes Claros por 2 anos, era o professor Zé Ricardo, que era o diretor na ocasião, e era recorrente eu falar, não, eu estou trabalhando no Instituto Federal. Aí as pessoas falavam, o FMG? Não, é o Instituto Federal. E as pessoas ainda hoje, a gente vê essa situação se repetir. Aqui em Montes Claros me preocupa, né? Nós não isso somos me preocupa. Qual a sua visão? O que você acha, vocês dois, né? Tá? Também pela experiência, também como gestor, o que está faltando para a gente construir uma identidade institucional forte, como, por exemplo, né, a Unimontes hoje tem, né? Eu sei que a nossa instituição ainda é recente, mas eu acho que o tempo em que nós estamos na cidade já seria suficiente para a gente ser mais conhecido. Traz dois assim, até a questão disso, de na cidade que é mal conhecido, e você trouxe o fenômeno das vagas remanescentes. Assim, entra anos, eu vi algo assim. Será que não está relacionado? É isso que eu quis perguntar. Você imaginar, no Campus Guarino, você tá 300, chega janeiro, fevereiro, tem 350 vagas de curso sem preencher, 400 em Salinas, 500 em Januário. O que está acontecendo? Por que a sociedade não está vindo? Deixa eu tentar colocar aqui 2 aspectos com relação a isso, né? Eu acho que
Acho que a atual gestão começou até bem, né? A gente mencionando, voltando lá no início do nosso bate-papo, você falou sobre a criação do departamento, né, de comunicação. Eu achei que isso foi bacana. Foi bacana, por sinal, quem ocupa o cargo diretor do departamento é uma pessoa muito competente, né? Nosso amigo, a gente tem uma relação muito boa com ele, esse negócio tudo. Mas essa questão institucional, eu acho que o departamento, eu acho que a gestão atual empoderou sobre o departamento como forma de mercantilizar o seu ego pessoal. Né? Então, é complicado. A partir do momento que você subjuga de um departamento da instituição para poder fazer Marketing pessoal? marketing pessoal, isso é muito complicado, isso é muito sério. Né? Então, se o departamento realmente estivesse preocupado em fazer a propagação dos processos seletivos nossos, dos vestibulares nossos, né? O tempo todo na rede, aqui dentro de Montes Claros. Montes Claros é diferente dos outros locais, dos outros interiores. Né? Qualquer canto lá em Almenara, em Araçuaí, em Arinos, todo mundo conhece o Instituto Federal. Mas aqui em Montes Claros, infelizmente, depois de quase 15 anos de existência, nós fomos reconhecidamente o Instituto Federal, aquela escola que a gente realmente queria ser reconhecido. Então, isso é muito sério. Quando a pessoa faz o uso de um aparelho da instituição nessa perspectiva. Esse é um aspecto. Outros aspectos, lógico, vem para a área do ensino aí, né? É muito complicado, né? A gente começou a discutir a questão da evasão da nossa instituição desde 2000. Acho que antes do nosso segundo mandato. Inclusive com projetos, com planos, né, de combater a evasão, etc. Aí entra governo, sai governo com focos diferentes, muda as cobranças, muda. A gente tinha metas para cumprir junto ao Ministério da Educação no passado. Hoje eu não sei como é que está isso, né? Então, parte justamente nessas questões, não é questões de currículo nosso, que precisam ser melhorados, né? De ensino médio integrado, os cursos superiores, né? E ainda tem essas questões também da própria permanência do nosso aluno na instituição, né? Se o aluno vai para a instituição, anda 8 quilômetros, para deixar o dia lá, para não ter opção de almoçar bem, não ter opção de lanchar bem, faltar isso, faltar aquilo, fica complicado, ele acaba largando o nosso curso, né? Fica complicado. Tudo isso é o quê? Isso é questão de orçamentário. Isso é questão de você fazer uma boa gestão orçamentária. E essas questões técnicas, né, da área do ensino aí, que a gente tem comissões que trabalham nisso há bastante tempo, que tem trabalhado aí, mas efetivamente a gente demora muito. Você tem ideia? Vou te falar uma coisa para você, professor Tasso, professor Luciano. Isso não é crítica, não é coisa nenhuma. Eu voltei para a Januária em 2020. Tem uma comissão no campus de Januária fazendo a reforma do plano, né, do ensino médio, do teto agropecuário do ensino médio. Tem 4 anos, até hoje não efetivou. Fazer a situação de um projeto de curso. De um projeto de curso. 4 anos. Porque a gente acha que do atual formato está muito enfadonho dos meninos de segundo ano, aquele monte de matéria, aquele negócio. Isso tudo é chegar dentro de um parâmetro, lá em Januária, daquele parâmetro de Diamantina, trabalho dos técnicos integrados dela lá, que é aqueles negócios lá das disciplinas por... Esqueci o nome que se dá lá. Deixa integrador, que tem os nomes daqueles lá. Então tem 4 anos que Januária, você está trabalhando nessa reforma do plano de curso. Isso é muito tempo. E tem campos nossos que já adotam essa mesma metodologia. Ora, por que isso? O que está acontecendo? O que está faltando? O que está faltando? Por que... Não dá para entender. Então tudo isso... As coisas parecem imbricadas, né? Assim, quando você fala de evasão ou vaga remanescente, isso não vai ser nunca um fenômeno com causa única. Isso é multicausal. Aí você citou a Unimontes, né? A Unimontes também passa por alguns cursos, né? Alguns cursos da Unimontes passam por essa dificuldade de preenchimento de vaga também. Aí a gente, olhando primeiro para a Unimontes tem uma marca consolidada. O nome Unimontes, ele abre portas, né? Ele está consolidado. A nossa não. Agora, a Unimontes também passou por um sucateamento. Ela vem de governos que
sucateou, deixou sucatear. Eu sou estudando Unimotos hoje, faço meu doutorado lá, tem problema de carteira, de entrar para a sala e a carteira está quebrada. Isso ainda é problema, que era problema que eu tinha 20 anos atrás, já existia esse problema lá, questões estruturais, isso vai afetando. Então, assim, no nosso caso, nós temos mau uso do orçamento. O orçamento poderia ser melhor direcionado. Aí o senhor mencionou a questão da comunicação, né? A nossa comunicação, o senhor eu entendi da sua fala, que a nossa comunicação não está voltada para consolidar a marca do Instituto. Ela está voltada... Ela é uma comunicação que se direcionou para dentro, para comunicar atos de gestão para dentro. Marketing pessoal. Então, se nós somos conhecidos pelo quê? Como que a sociedade nos conhece? A sociedade nos conhece porque temos um curso de excelência de veterinária, tem mestrado em veterinária, pelas nossas engenharias. Essas vagas eram para estar sendo disputadas à tapa, gente. Pela qualidade dos nossos campos agrários. Pelo que a sociedade nos conhece? É uma coisa que me preocupa muito, Tans, porque, assim, em várias situações, falando do Instituto Federal, as pessoas perguntam, mas lá tem curso de quê? É pago? Quanto que é para estudar no Instituto? Incrível, né? Então, eu fico assim, falo, gente, é impressionante, né? Como que nós ainda somos desconhecidos na cidade. Isso me preocupa muito. E tem curso, só curso técnico? Mas, então, assim, isso é uma coisa que realmente me incomoda, né, em relação à instituição. Desculpa, Lúcio, te interrompi. Desculpa. Sei da minha parte. Vou falar algo aqui que talvez não vou jogar pedra em mim agora. Acompanhando as redes sociais, me parece que o Instituto Federal é o Instituto Federal do Norte de Minas dos cursos FIC, Mulheres 1000 e Energif. Mas assim, eu estou falando isso que eu vou agora pisando em ovos. Sem nenhum demérito. O programa Mulheres 1000 é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, já trabalhei. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Mulheres 1000 quando ele estava compondo, era um dos ramos do Pronatec. Eu estava na coordenação do Pronatec e trabalhei no Mulheres 1000 também. Acho que foi nessa época que eu trabalhei. Então, olha, maravilhoso o programa. E é óbvio que tem que se destacar isso. Agora, você vai para a comunicação da instituição, a gente só vê isso, a gente não vê a comunicação das outras áreas de excelência que nós temos, que são permanentes, porque isso é um programa que pode acabar a qualquer momento. Se der na teia de um gestor em Brasília, acaba. Amanhã, né? E a sociedade não nos conhece pelo que somos, está nos conhecendo por um programa que é temporário. E isso eu acho muito arriscado. Né? E isso tem algum reflexo também no interesse que a sociedade tem pela instituição. Se esse interesse não se consolidar, a sociedade não abraça a instituição. Verdade. A sociedade não abraça. E não protege também. A gente tem essa relação que é de mão dupla. E lógico que não é demérito nunca esses programas também, né? Eu sei que a base da nossa instituição são praticamente os 11 mil, 12 mil alunos presenciais que nós temos hoje, né? Mas durante a minha gestão, principalmente no final do primeiro mandato, segundo mandato, a gente chegou a ter 40 mil alunos e outros programas. O Pronatec chegamos a ter... Presencial e no Pronatec nós tivemos 20 mil presencial em 37 cidades. E isso fez com que a instituição nossa fosse reconhecida mesmo, tanto na região como um todo, né? Eu já passei em muitas aberturas de curso do Pronatec, em cidades vizinhas, auditório lotado, 300, 400 pessoas, lotado, encerramento, curso, formatura de curso. Uma coisa maravilhosa, as pessoas tudo vibrando, com os olhos vibrantes, né? Com aquilo, né? Agradecendo a nossa instituição por causa daquilo, né? Hoje tem alguns programas aí, não sei qual mensurar o quantitativo hoje de alunos tem nesses programas. Parece que o órgão da nossa instituição que se cuidava disso, que era o nosso SEAD, praticamente está sucateado, desvinculado. Existe uma diretoria que não funciona, parece que a atual direção é assessora política da atual gestão. Que eu vejo isso, que não vejo sair nada, porque os programas especiais que estavam no órgão do SEAD foram passados para a Pró-Reitoria de Extensão. Foi uma coisa que a gente consertou no passado, que a Pró-Reitoria de Extensão ficava lotada com programas especiais, para a técnica, não sei o que, Mulheres 1000, e não dava conta de fazer as outras ações da Pró-Reitoria de Extensão, que aí a comunidade, chegar na comunidade, saber o que a comunidade está querendo, o que está querendo, firme lá, e precisa disso, precisa daquilo, não ia, porque só preocupado com esses programas especiais, a gente trouxe isso tudo para o SEAD.
O SEAD hoje parece que está sucateado. Eu tive a oportunidade de visitar o SEAD uns 4, 5 meses atrás aí. Parece um cemitério, um bando de trem, uma outra pessoa lá, um servidor. E tem toda a estrutura ainda, com o diretor, né, com a CD3, com Os cargos de direção. os carros de As direção. gratificações financeiras estão recebendo. Então, Resultado. esse mesmo quadro que eu tinha na minha época, a gente chegou a ter 40, 50 mil alunos por conta do SEAD. Agora, o que esse SEAD faz hoje? O que é sai dessa maneira? Por que não chega ao objetivo com o SEAD? Então, isso é gestão, isso tem que tomar decisão. Eu me lembro bem que Brasília queria que o SEAD acabasse com a instituição. Instituto de Minas, que era um dos mais fortes que a educação de distância que existia, Instituto Santa Catarina, Instituto Espírito Santo, com Jadir, a professora, esqueci o nome dela. Adriana, Não, que é a atual de Santa Catarina. reitora de ensino. Eu esqueci o nome dela aqui. A gente bateu o pé e segurou a meteca. E o Instituto de Rondônia também, que era muito forte, a educação de distância, segurava o pé que não. Nós vamos continuar até hoje. Aí, O professor só fazendo o uma... Ministério da Educação, ele tem que definir realmente o que se quer com relação a isso. Não pode ficar dessa maneira. Isso é muito irresponsabilidade. A gente chegou naquela loucura, tudo, de tentar convencer até os nossos diretores. Imagina você tirar 1, 2 professores de cada unidade nossa. A gente conseguiu aprovar isso no colégio de gente com Conselho Superior para poder fazer parte do quadro do SEAD, para poder concluir, fazer um SEAD forte. Hoje, quantos professores tem, como é que é? Virou gabinete de transferência de pessoas que estão com problema. Vai para o SEAD, vai para o SEAD. Então, é muito complicado, tem que se levar mais a sério essas questões institucionais. Ó, professor, o senhor mencionou aí um ponto delicado que eu queria tocar. Você faz parte. As transferências, as remoções, né? Na nossa instituição, fala-se muito das suas canetadas. Era o reitor das canetadas. E aí? Transferência por canetada? O que o senhor tem a dizer? Que é? Remoção por canetada? Eu acho que o que o pessoal tem que entender, os nossos servidores têm que entender que essa canetada não é... Coloca isso aí, você já tem esse nome que é muito feio, muito horrível, acha que você está fazendo uma coisa ilegal. Isso é um ato administrativo normal. Um ato administrativo previsto em lei, no qual todos concordam, quem está cedendo, quem está recebendo, o gestor máximo, o procurador, que avalia o processo. Então o procurador, ele também Avalia o processo. avalia se é A interesse gestão de institucional, né? pessoas que regula a transferência. Importante. Tem parecer, na minha época, era diretor de gestão de pessoas, doutor de gestão de pessoas, e só depois disso que você faz o ato. Então, O ato de maneira totalmente legal de remoção. sim. O último a dar canetada é o reitor. É o rei. Então, na A verdade... canetada da assinatura, né? A canetada. Agora, eu não faço isso se o diretor não concordar, se o outro diretor não concordar, se isso não concordar. Então, todas essas pessoas, inclusive gestão de pessoas e os demais, Tem que o procurador analisa se é interesse da instituição, né? Da administração pública, que é um dos princípios fundamentais. Agora tem uma coisa, Luciana, que eu não abro mão do meu princípio, é de tentar aproximar as pessoas. Isso eu não abro mão. E se realmente tiver familiares distantes, marido e mulher, uma distância maior do outro, se a gente vê, se a gente juntar isso num local só, vai ser muito mais proveitoso a instituição. Eu não tinha medo nenhum de estar famoso na canetada. E o pessoal diz aí, eu fazia o processo legal. Não dá para fazer isso. Você tem uma justificativa. Tem que ter uma justificativa do interesse público. O complicado disso é que não dá para fazer com todo mundo, né? Então, assim, quem não tem esse benefício, fica às vezes chateado e tal. Mas, assim, particularmente, eu conheço algumas pessoas que foram removidas para o SEAD, né? Na sua gestão. Eu sou servidora do SEAD, como o senhor sabe. E que eu sei que não foram, sempre foi motivado, além do interesse da administração pública, por questões de saúde, mas não é assim, a pessoa está com o braço machucado, sabe, Tarso?
são questões muito graves de saúde, é um câncer, é um problema muito sério, que a remoção dessa pessoa para o SEAD, além de ser interesse, porque aí eu gostaria até de pegar uma fala do professor Zé aqui, para ficar mais claro, assim, porque nós, do SEAD, servidores do SEAD, ainda trabalhamos muito, professor, porque na sua fala ficou parecendo que nós não estamos fazendo nada. O SEAD, ele trabalha muito, só que eu concordo com você, a gente... hoje em dia, a gente está mais como apoio aos campi, digamos assim, que também era uma coisa que o professor Zé Ricardo sempre falava. Olha, o SEAD, ele foi criado para dar um suporte aos campi, mas a gente tinha também cursos de formação, né, esses cursos, a gestão desses cursos, que eu concordo também, é importante, acho que era... pertinente estar no SEAD, porque extensão não é só fazer curso, né? A gente tem que pensar nisso. E por mais que seja muito proveitoso e envolva a comunidade externa, às vezes a Pró-Reitoria de Extensão, né, os servidores, ficam muito voltados para essa questão da oferta de cursos e se esquecem da outra parte, né? Da outra parte da A ideia da extensão, assim, ser o cerne, né, da extensão, porque a extensão tem um tanto de responsabilidade, mas o cerne dela é aquilo que nós produzimos internamente nesses nossos cursos de excelência, de alguma forma tem que comunicar com os interesses da sociedade. A transferência de tecnologia, né, um projeto aplicado, etc. Né? Então, assim, você também não pode... isso eu concordo contigo. Assim, teve a expansão de cursos, que são cursos que teriam de qualquer forma, porque o SEAD já fazia. Não é isso? Mas ao sobrecarregar a extensão com muito curso, você esquece desse papel primordial. Diga-se de passagem, estão fazendo um bom trabalho, Sim, né? Claro, não tinha essa... trabalho, a gente tem que reconhecer. Isso não há questionamento. A questão central é isso, que eu acho que o foco ficou muito voltado para os cursos e esqueceu-se um pouco da outra vertente, né? Extensão enquanto expansão daquilo que a gente faz para além dos muros da instituição. Exatamente. Que acaba comunicando com com o outro problema. Assim, aquele que nós estávamos falando, assim, das vagas remanescentes, sobrando vaga. Mas a sociedade não sabe o que a gente faz. Ou não sabe porque a gente não está comunicando, ou também porque não está extensionando, né? Então, são coisas que estão imbricadas. Só voltando aqui no complemento, eu vou falar do SEAD porque aquilo nos custou muito a criação do SEAD. O SEAD nos custou muito. Pode-se falar que você é o pai do SEAD, né? Realmente. Isso nos custou muito. Agora, o SEAD me deu muito prazer, porque eu chegava em Brasília, quando eu ia pedir o orçamento, chegar lá, apresentava para o secretário Marco Antônio, na época do governo Temer, por exemplo, e chegava para ele e dizia assim: eu quero tantos milhões de investimento aí, não sei o quê. Você tá ficando doido, não sei o quê. Os assessores dele olham para ele: ó, só gosta de mim. Eles têm 40 mil alunos, 50 mil alunos no programa que o senhor montou aí. Ele é o maior instituto. Olhava bem de maneira diferente, me tratava diferente e me auxiliava o máximo que podia. O SEAD que me proporcionou isso. E muitos campos nossos usaram de orçamento do SEAD, na divisão do bolo depois, em função da questão do SEAD. Agora o SEAD, e isso me deixou meio confusado, que até os próprios gestores de campos parece que abandonaram o SEAD. Eles esqueceram que o SEAD existe, cada um quer ser independente da sua educação à distância, cada um quer montar a sua educação à distância, como se... Não foi esse o objetivo. O SEAD era para ser o pilar, dos projetos especiais de educação à distância da nossa instituição, e daqui partir todas as normativas, todos os princípios, qualquer, para poder isso continuar acontecendo, para a educação à distância e os projetos especiais serem grandes na nossa instituição, continuarem grandes. Agora, para atender nichos somente, qualquer pró-reitoria você pode colocar esses nichos que o governo quer. Agora, um nicho maior que é a educação à distância. Os projetos especiais presenciais do Norte Central, tem que ter gente de qualidade, tem que ter gente que mete, tem gente que tem boa. Realmente a gente tinha uma equipe muito boa. Você fazia parte da equipe lá, tinha uma equipe muito boa que cuidava do nosso SEAD lá. E eu tenho muito a agradecer aquele pessoal na época, Toninho, Ramon, essa turma toda. E alguns que ainda estão lá ainda, uma boa que está lá ainda. Então, isso é muito sério, né? Então a gente tem que realmente repensar alguns momentos com relação a isso, a nossa instituição, né? Então, isso. Ô, professor, o senhor tocou num assunto aí que
que acho que é bom a gente desenvolver ele, que é o trâmite em Brasília, né? O senhor tinha esse trâmite em Brasília, não só por questões de relações pessoais, mas por resultados, né? A atual gestão propagandeia que tem esse mérito de ter bons relacionamentos com políticos proeminentes, né, que são próximos hoje do governo do presidente Lula. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o senhor teria como fazer um contraponto a isso? Teria esse mesmo acesso? Ou tem esse mesmo acesso? Eu costumo dizer o seguinte, vou ser franco, os políticos são os nossos deputados, graças a Deus a gente precisa muito do auxílio deles. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso, né? Acho que, e eles sabem o papel deles dentro do contexto, né? Eles sabem que a instituição tem que rodar com eles e o gestor da instituição precisa deles e eles precisam do gestor. Então, é esse o cenário que eu vejo. Então, não vejo dificuldade nenhuma. Todos esses deputados que estão aí apoiando a instituição foram apoiadores meus. E vão continuar. E vão continuar, se Deus quiser. Isso não é problema nenhum. Se você olhar aí meus vídeos de campanha de 2016, lá eu tenho vídeo gravado, todos eles me apoiando para o segundo mandato, etc. Não é outra coisa do mundo, então não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que é o papel do gestor? O que o gestor máximo da instituição tem que fazer na instituição? Em primeiro lugar, ele tem que cuidar da reitoria. A gestão da reitoria é por conta do reitor. Funcionamento da reitoria. Então, igual um campus, né? Como tudo, igual um campus. Afinal de contas, são mais de 140 servidores da reitoria. Mais o SEAD. Mais o SEAD junto. Todas coisas. E com todo o aparato dos programas do governo, cai na reitoria, e você tem que repassar isso com muito jeito, com muita tranquilidade dentro das reuniões do colégio dirigente, nos campos, refazer e fazer alguma coisa nesse sentido. O segundo lugar, o papel mais fundamental que o reitor tem que fazer é conclamar as gestões de todas as nossas unidades no intuito só, com um objetivo só, que é o engrandecimento da coordenação. Porque nós temos esse problema de problema ou vantagem, não sei, tem gente que acha que é vantagem, mas é um desafio, pelo menos, né? Que é esse modelo descentralizado que dá autonomia aos campos. É diferente das universidades, que é tudo centralizado na reitoria. Nossos campos, cada um tem seu CNPJ, eles têm autonomia administrativa de dados pedagógicos. Aí, isso gera interesses diferentes em cada unidade. E aí a reitoria tem... E aí o reitor tem que ter esse papel no colégio dirigente, esse papel fundamental de trazer todo mundo junto no objetivo só da nossa instituição. E às vezes dá de cabeça. Especialmente quando os recursos são escassos, né? Você tem recursos escassos aqui, o campus quer, o outro campus quer. Tem que dialogar muito, tem que muita calma, muita tranquilidade. Depois que eu tiver tudo consensuado, a maioria das vezes do meu mandato foi maioria tudo consensuado, entendeu? A gente não pode fazer gestão da nossa instituição dizendo que o recurso vai para aquele que me apoiou ou não me apoiou politicamente. Isso não existe. Isso não é realmente republicano. Isso não é papel do gestor. E o terceiro ato é a representatividade fora da nossa instituição. Em Brasília, a sociedade civil organizada, em tudo quanto é campo, CONIF, principalmente o CONIF, né? Aí não pode ser... a gente tem que levar pautas integrantes para o CONIF, levar o Ministério da Educação, porque você sozinho também você não vai, você tem que ter uma entrada muito boa no CONIF e saber convencer o pessoal do CONIF das pautas essenciais, né? Para poder serem defendidas na nossa instituição. Isso é muito sério. Né? Então, relacionamento com o Brasil não é só ir em Brasília tirar foto com o ministro. Tirar foto com o ministro, tirar foto com o deputado, com o seu filho, também tem que gostar do Estado. Não é só isso. Né? Você tem também que pautar. Né? Se você é só pautado de cima para baixo, e você tem que ter essa força para também pautar, né? Ou articular com outros reitores, né? Dentro do CONIF para falar, olha, nós vamos nos posicionar com o MEC. Positivo. E aí fica uma preocupação, né? Porque, na verdade, assim, apesar de a gente não torcer para isso, daqui a 2 anos tem eleição presidencial, e aí? A gente sabe conduzir a instituição só com governo de esquerda? E se tiver um governo de direita, a gente sabe conduzir, né? Porque é uma pergunta, eu estou jogando a pergunta para o senhor aí. E isso é que tem que saber, né? Eu vivi esse momento, né? Vivi com o governo de esquerda, vivi com o governo de centro, depois vivi com outra direita, que foi o presidente Bolsonaro. Temer é direita.
Vai dizer centro, nada não. Vai Se desculpar. dizia centro. Mas era visto, ele vice Não, presidente de direita. em relação a Bolsonaro, ele era centro. Ele era centro. Eu vivi isso tudo. E me saí muito bem, que no final do governo, do meu mandato, que era o governo Bolsonaro, eu tinha relação muito boa com o atual secretário, que era o jovenzinho lá, não sei o nome dele. Quando ele arrumou aqueles recursos todos, ele tem aquelas 3 obras hoje, muito mais dos recursos. Né? Se não me engano, naquele momento eu ainda saí colocando um programa que se chamava Noteja, no ZEAD. A gente foi o instituto que mais colocou alunos, 11 mil alunos, se não me engano. Temos até No hoje. final do meu mandato. O mandato a gente abraçou, né? E é nesse sentido que quer dizer com relação a essa representatividade institucional. Então isso não é coisa difícil, não. Isso é coisa do outro mundo, não. A gente tem experiência nisso, sabe? Só comentando, logicamente, hoje nós temos um problema muito mais sério, né? É uma questão realmente de política, né? Macro, né? De Brasil, né? Até o próprio presidente hoje está com dificuldade de executar do seu orçamento, né? Porque o Congresso Nacional tomou conta praticamente boa parte do orçamento, inclusive das emendas impositivas que ele abarcou e acabou, né? Então hoje parece que é incrível, né? Que a gente vive num país como esse, né? O Congresso hoje lida com tudo isso, então você tem que ter uma relação muito boa para poder corretar das emendas parlamentares de qualquer maneira. A gente está na dependência de Incrível, parlamentar. Quando a gente tinha uma independência, né, financeira da nossa LOA, do nosso orçamento, hoje praticamente se manda um recurso, né, de custeio, Mínimo, né? mínimo de custeio, né, e pouco investimento, o restante você tem que se virar e correr atrás. Mas aí a gente sabe treinar muito bem os nossos diretores da época, eu saía com eles, com o ofício da mão, ia de gabinete em Brasília, cada um com seu ofício, com sua demanda, né, e procurando recursos de emenda. A gente viveu, por exemplo, um campus que era campeão nisso. Tinha o rapazinho lá, o Rafael, que hoje preside a fundação nossa, lá do Campo Salinas, ele era chefe de gabinete da professora. Bom de serviço esse rapaz. Muito bom de serviço. Bom de serviço. Muito bom aquilo, pô. A gente fuçava aquela Brasília lá. E Salinas era um dos campos que mais emenda parlamentar conseguia. Emenda parlamentar. Isso é muito mérito. Mérito de quem? Do diretor, na época do professor Nasci, do reitor, a gente ia correr atrás. Então a gente tinha emenda para contar lá, né? Então isso é. E hoje está mais, né, crucial isso, né? Esse relacionamento. Eu não vejo problema, acho que nós não vamos perder nada disso, porque os recursos que estão sendo anunciados aí, recursos, como você já falou, do PAC, do Programa Desacelerador. O PAC, desculpa interromper, e tem, se eu não me engano, justamente uma emenda impositiva do senador. Do senador, do Congresso, dos deputados mineiros. Salvo engano, é destinado para a construção da reitoria, alguma coisa. Eu sei que conseguiu recurso para a reitoria também. É um bom tema, né? Assim, eu já ia falar isso. E qual a sua impressão sobre a construção da reitoria? É uma coisa que a gente pleiteava, né? Sempre pleiteou um espaço próprio. Mas será que é pertinente a construção nesse momento? Eu acho que o que você acha a respeito? Faz parte daquela sensação de pertencimento. Pertencimento, exatamente. Você ter prédio da reitoria. O meu sonho, De identidade. quando gestor, era ter um prédio da reitoria no qual a gente alojasse todos os nossos servidores, inclusive o SEAD, com estúdio, com auditório, com sala de aula, com não sei o quê, né? E o que a gente tinha era esse lote aqui de 1.000 metros quadrados aqui no Bituruna, está aí até hoje, que foi da época ainda do professor Paulo Azevedo, que era o reitor que conseguiu, né? Sim. A gente, inclusive, tinha até um projeto de uma obra de 1.700, 2.000 metros quadrados, tramitando na prefeitura. E aí, quando a gente assumiu, a gente teria uma reitoria que possivelmente ia ter, dentro do quadro nosso de expansão, mais de 140, 150 servidores. E nesse espaço não ia dar. Não comportava, porque lá são... aqui, aliás, no Ibituruna são 4 pavimentos, o máximo. Era uma obra de 1.700, 2.000 e poucos metros quadrados, não comportaria. E aí a gente resolveu abortar e corremos atrás de outros locais para poder fazer. Eu me lembro, professor, eu estava no campus na época e parece que na época você conseguiu um terreno perto do aeroporto. A prefeitura cedeu...
Teve algo assim? Ou foi Teve vários terrenos, né? Aquela Eu lembro que tratativa, né? você ficou um tempo procurando e Mas a gente conversando também com partiu muita para gente. outra, a gente partiu para uma outra oitiva também que era sensacional para ele na época, era a questão da migração da Facite, Sim, projeto verdade. maravilhoso. Era. Que o, E a o localização O excelente. presidente da Facite na época a Facite estava com dificuldades, a gente apresentou uma proposta ao presidente da Facite na época, né? A gente ia absorver todo o patrimônio da Facite, aí a gente ia repassar uma verba, se não me engano, na época de 7 milhões de reais. Foi depois desse terreno do aeroporto. O terreno do aeroporto já estava com dinheiro conseguido, mas aí o empresário desistiu. E aí a gente partiu para essa outra demanda. As procuradorias nossa e do Ministério Público Estadual já tinham conversado, o nosso Conselho Superior já tinha aprovado essa migração da gente receber a escola técnica, receber aquele prédio em frente à Receita Federal, receber um terreno de 20 mil metros quadrados e a gente assumir a Facite. E o que deu E os errado? alunos tudo, e depois de última hora, a gestão atual da Facite se enrolou lá, foi nos enrolando, e acabou de desistir. E hoje, infelizmente, você viu o que a Facite virou e É verdade. não praticamente tudo. Foi uma pena para eles, uma pena para nós, mas Pena para pra eles, né? gente também. Foi uma pena, né, da instituição de mais de 20, 30 anos em Mostrar terminar daquela Verdade. maneira. Podia ter terminado, né, como se fosse federalizou, etc. Era muito mais bonito, né? Então, a ideia nossa era em frente àquele prédio da reitoria, de frente ao prédio da Receita Federal, a gente montava a reitoria lá, absorvia o laboratório da Escola Técnica lá, a Escola Técnica todinha. A localização é maravilhosa. Era uma briga danada, mas a gente tava tudo, inclusive a questão de professorado do campus Montes Claros, né? Com isso aí a gente conseguia pressionar o MEC a mudar o Enquadramento. enquadramento do campus Montes Claros, que é 70-45. O professor ele tinha que mudar lá para 150, 200, que for, para absorver isso tudo. Infelizmente isso aconteceu, né? E a gente. E acabou que também você tem que pensar que atualmente um prédio da reitoria, só se for agora realmente a tônica do Ministério da Educação. Esse dinheiro só pode ser para isso. Porque nós temos outras demandas muito mais sérias da nossa instituição. Professor, do mas que a realmente gente... fazer um prédio da reitoria. Vale a pena continuar pagando Ainda mais. o aluguel? Porque isso, os né? valores Tá são pagando aluguel altos, pro prédio né? vazio. Tá, e ainda mais. Os ainda servidores mais, estão em teletrabalho. Pois é, deixa eu terminar de explicar. Ainda mais, primeiro, pelas necessidades, dificuldades orçamentárias dos nossos campos, né? E muita coisa para se implantar ainda de laboratório, sala de aula dos cursos superiores, tem muita coisa para se implantar nesse campus. Por isso que eu falo que o Instituto de Rede Social não é o que a gente está vivendo. Eu sei que a Aris tem dificuldade de laboratório para poder fazer ainda, que a Januária tem, que a Minária tem, todo mundo tem dificuldade de fazer muito laboratório, de construir e equipar esse laboratório, que era dinheiro, né? E agora, e a reitoria com teletrabalho? Né? Eu não sei hoje quantos servidores hoje trabalham no prédio da reitoria, não tenho nem ideia. E, se não me engano, são 100, quando eu saí, se não me engano, era 132 ou 142 servidores que tinha na reitoria. Hoje eu não sei quantos alguém trabalha para Você não trabalha, tem diversos formatos. Sim. O servidor está 100% Integral, às vezes ele parcial. vai Realmente, hoje hoje, na se a reitoria. gente for avaliar hoje, De qualquer forma, ele prédio, precisa do um espaço. prédio, né, que está ocioso, na minha opinião. Né, que está ocioso. Pois Mas é. até então, quando nós mudamos para lá, era um prédio que ia descomportar, porque a gente estava em dois, que custava muito mais quando a gente mudou para lá. Mudou pra lá, gerou Fez economia. de mais de 20 mil reais por mês naquela época, de Ô, orçamento. professor, mas aí eu retomo o questionamento que eu fiz. Vale a pena continuar pagando aluguel nesse formato de teletrabalho parcial, integral? Ou a sua ideia seria, por exemplo, ir para um lugar menor, já que... Talvez, acho que hoje o formato do projeto que tem aqui para esse prédio do Ibituruna seria o ideal hoje para a reitoria. Sim. E era pequeno naquela época, Hoje em mas dia agora com o pode. formato de teletrabalho ele comporta. E aí eu não sei nem como é que está a lei orgânica municipal, se mudou, se não mudou, se aqui Acredito. a gente pode construir alguma coisa. Não, acredito que não mudou, não. Professor, aí a gente tocou num ponto que eu também gostaria de abordar. Ah, Eu gosto das polêmicas, né? Você já viu. O teletrabalho, você é a favor ou contra? Se você for eleito, vai acabar o teletrabalho na reitoria?
Ô, Luciana, para quem pegou pauta de 30 horas, que mais? Inclusive, Tarso, eu coloquei ele na época que eu entrei, ele estava na direção do Campus Montes Claros e eu tomei essa pauta das 30 horas, que eu sou, né, Ele trabalha para nós hoje, pedagoga, a fichinha. e o professor Zé Ricardo foi o primeiro na época, ele era o primeiro mandato, na verdade, né, de reitor, ele não estava na direção, mas desde quando ele estava na direção, ele aprovava às 6 horas, né, entendendo que sim, seria bom foi pioneiro, para o né? público. Foi pioneiro. E quando ele ganhou, na primeira vez que ele retornou ao Campus Montes Claros, nós fizemos uma reunião, os tais, né? E realmente essa questão das 30 horas, na ocasião, não se falava em teletrabalho, às 30 horas ele falou, é só o chefe imediato aprovar, eu assino. E assim foi, né? Então, quem pegou pauta de 30 horas, que era uma legislação muito obscura, muito difícil, né? Que dependia muito realmente da decisão dos gestores, né? Hoje o teletrabalho é beleza, né? O teletrabalho, e o Ministério é que mandou fazer, etc. Porque tem funcionado muito bem, né? E tem funcionado. Trouxe qualidade de vida, né? pros servidores. Exatamente. Em 10, eu acho, tem uns aí que parece que não adaptaram, quiseram rodar. Tem Mas eu acho estudos da área de sociologia do trabalho que diz que no longo prazo isso tem algum prejuízo, mas talvez a gente tenha que se preparar para isso, né? Para o suporte psicológico, porque o trabalho ele tem vários significados, né? Sim. Então, para muita gente, o trabalho tem também relação social. Exatamente. É questão de pertencimento, às vezes até de sair de casa mesmo e tudo. Tem Então, pessoas que não se adaptam e abertamente falam, não, eu não gosto de teletrabalho, eu gosto de vir pra cá. E, inclusive, tem várias pessoas que estão, né, mesmo com a possibilidade do teletrabalho parcial ou integral, preferem estar presencialmente lá. E logicamente, isso é muito novo, né? Então, Sim. isso é o quê, né? Então tá todo mundo se adaptando com relação a isso. Inclusive a própria instituição, né? Essa relação pessoal, né? É muito complicado. Você vai fazer uma reunião hoje, tem que ser tudo videoconferência, Online. ser presencial é difícil, né? Então é muito complicado. Então, assim, hoje, a área de reitoria hoje passa por um estudo de tudo isso, né? E realmente avaliar que necessidade, que porte é esse, que tamanho é esse. Eu acho que no local que nós temos hoje, não precisa muito longe, não, que a gente tem. é um local ótimo. É um local ótimo. E traria, inclusive, muita visibilidade para a instituição. Tranquilo. Nessa coisa É, a da construção da localização marca, muito boa. né, traria visibilidade para a instituição. Mas tem a discussão a ser feita, porque tem uma outra proposta que eu ouvi aí, que é de construir lá no Campus Montes Claros, que isso traria algumas vantagens. Aí tem que conhecer as duas propostas. Eu entendo, assim, que se eu pudesse aconselhar um gestor hoje, o que eu entendo? Está havendo mais de uma possibilidade, né? Que me parece que tem um projetinho também para construir no Campus Montes Claros, numa extensão do Campus Montes Claros. Isso tem prós e contras. Fora da instituição, fora aqui de Montes Claros, alguns campos, o pessoal não gosta da ideia de ter a reitoria muito perto de um dos campos, porque Pode haver interferência. acho assim, você traz mais influência política de um campus sobre a reitoria em detrimento de outros. Para os servidores da reitoria, tem a questão do deslocamento. Óbvio que eles vão preferir mais centralizado, exceto se morar para o lado de lá do campus, né? Mas, assim, eu acho que é um assunto que tinha que pôr em uma espécie de audiência, né? Dando peso de uma espécie de abrir para discussão, se tiver mais de um lugar. Se não, nós temos um projeto pronto para construção aqui. Mas veja bem como é que essa questão A execução é mais fácil. muito relativa, porque os gestores têm que pensar muito no futuro. Vou falar para vocês. Esse local aqui é bom, para a atualidade que nós temos aí. Mas não esqueça de uma coisa. Apesar dos pesares, questão de expansão, esse negócio todo mundo às vezes criticar, às vezes a expansão é boa porque você cresce o instituto cresce, né, em outras questões de orçamento, de questões de cargos e funções, de servidores, etc. Tal. Nós estamos em 44% da área territorial de Minas. Né? Nós fomos o instituto que tivemos 13 projetos de expansão carimbados e o professor Alisson, o meu proreitor de desenvolvimento institucional, esse era um proreitor realmente no desenvolvimento institucional, uma pessoa excepcional, conseguiu monitorar e fazer dentro da sua realidade de cada região uns projetos muito bem feitos de cada cidade dentro do Ministério, protocolado do Ministério da Educação. Né?
3 expansão do Instituto, né? Aconteceu. Então, e tudo áreas, né? na sua Porque gestão, nós né? não estamos no sul de Minas, que tem um campus a cada 50 quilômetros, 70 quilômetros de distância. Nós estamos no Espírito Santo, que tem 24 unidades do Instituto Federal, que a cada 50 quilômetros tem um campus do Instituto Federal. No Espírito Santo. O Espírito Santo é um oitavo da O área estado é muito do estado. pequenininho, é. Um oitavo, muito pequenininho, né? Nós estamos numa área que são 7, 8 vezes o estado do Espírito Santo, nós temos É 10 continental. unidades. 10 unidades da reitoria. Sim. Então tem espaço, né? Você sai de Diamantina para Capelinha, dá quase 200 quilômetros. Né? De Capelinha para Araçuaí, mais 200 e tantos quilômetros. Né? Por que Capelinha não merece uma unidade do Instituto Federal? Sim, né? Então tudo isso aí, quando isso crescer, né? Teoricamente, a reitoria cresce. Corpo também. Corpo também. Não existe um risco. O ideal seria... Aí, só para terminar o raciocínio, a ideia talvez não é que a reitoria vai ser construída no campus Montes Claros. Eu lembro que eu participei da questão do espaço lá. O espaço é um espaço à parte que foi doado para o campus Montes Claros, ainda na minha gestão, do professor Renato. A gente conseguiu 2 áreas imensas lá. E essa área é uma área que logo depois daquele Pampulha, daquele funcionários da Pampulha, antes do corpo, uma área lá, se não me engano, de 30 mil metros quadrados, né? Uma área muito boa que caberia realmente um complexo de reitoria muito bom ali, que ficava independente do campus. A gente podia até depois fazer uma pontezinha carregando no colo, para ele bonito, ornamentar o tempo, ficar legal. Né? Mas fica bem legal. E tudo isso tem que ser pensado, discutido. Né? Por que a gente fala isso, Tasso? Por quê? A prefeitura de Monsanto mudou toda a sua estrutura lá para João, como é que chama a avenida lá do aeroporto? Não funcionou mais na área, acabou, foi tudo para lá, porque não cabia mais aqui. Né? Foi tudo para lá. Então, realmente vai ter um impacto, servidores, esse negócio todo que a gente tem que pensar, mas tem que tentar né, a questão de acessibilização, de um bom diálogo, uma boa conversa, para ver qual é o melhor caminho. Né? Isso só se faz ouvir na comunidade. Né? Porque o fim, né, o objetivo é o atendimento à comunidade. Então, Isso. se ir para o campus, claro, O sabe? interesse público tem que prevalecer. Exatamente. O interesse público tem que prevalecer. Se é melhor para a comunidade, Não pode tomar a tem que decisão ir. de fazer a reitoria Exatamente. aqui mais central só Por causa do por interesse do servidor. Exatamente. Se puder levar isso em conta, é bacana. Mas o interesse público vem primeiro. Lógico. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas gente, é um assunto que cabe discutir. Né? Cabe discutir, ouvir. Talvez o que eu proporia, né? Eu te aconselharia. Abrir uma audiência pública, põe as 2 propostas lá e deixa o pessoal manifestar também. Agora eu vou fazer uma outra. Nossa conversa já tá longa, viu, Lu? Já vamos encaminhar para os encerramentos agora. A última, então. Se for eleito, virão novas expansões aí, novos campos. Foram quantos campos criados na sua gestão, professor? Lembra Eu aí? acho que foram 5 unidades. Né? 7 inicialmente. Eram 7 inicialmente. Janaúba, Porteirinha, Diamantina, Plutone. E aí a gente implantou Diamantina e Itapetá. Né? Porteirinha, Janaúba. Isso. Tem alguma coisa em mente para mais expansão ou não? Não, acho que não. Acho que por enquanto o que a gente tem que pensar. Eu não tenho projeto de reeleição no Instituto. Meu projeto, se eu estou pré-candidato, se eu ganhar a eleição, é um mandato só, é um chamamento que a comunidade está fazendo. Mas eu estou dando essa oportunidade para a comunidade. A atual reitora falou a mesma coisa, né, professor? Ela falou que não ia ser candidata à reeleição e está sendo. Diga-se de passagem. Não, mas isso não vai acontecer. Qual que é a diferença? Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque ontem eu fiquei sabendo que eu poderia aposentar desde 16 de outubro. Desde 16 de outubro eu tive a boa notícia que eu poderia ter aposentado desde 16 de outubro. Mas agora, como eu já estou no barco, que a gente não pode abandonar o barco com os amigos, não. Estamos Verdade. na luta, tranquilo. E o pleito e a decisão também com os parceiros, tudo foi dizer, vamos no mandato, vamos ver se a gente realmente Estimular a renovação também, né? estimula a professor? renovação política Tem que ter renovação. para os líderes criarem coragem, né? E o que me assustou nesse pouco tempo aí que eu dei umas voltas nas nossas unidades, e realmente eu dei uma volta de uma maneira muito ética, eu não fiz reunião em nenhum campus, Não está fazendo campanha ainda. não estava fazendo campanha. Pode só fazer tava campanha visitando. já, inclusive? Desculpa te interromper, eu estou com um estranhamento Já muito pode grande, fazer? porque está numa lacuna de legislação, entendeu? Assim,
Alguém disse que a gente não deveria usar para analogia a legislação de eleições municipais, estaduais, o Código Eleitoral. Mas ele servia de referência que você não faz campanha fora do período de campanha. Eleitoral. E aí, você tinha da outra vez, quando você foi candidato, você não visitou Campos os 4 anos, mas durante... deflagrado as eleições, eleitoral não entra dentro do campus para reunir gente, né? Isso agora, esse rito, esse respeito, não é que é ilegal, mas está sendo atropelado aí, está usando a máquina. Aí, não pode, campanha não pode fazer. Dentro de campus, de reunir gente, não pode, não deveria estar sendo feito. Moralmente, eticamente, porque é até desproporcional. Como é que você... Um tem carro de... É antidemocrático, vamos falar assim, né? Porque... Não é republicano. Exatamente. Tem carro público, gasolina diária, né? Para visitar todas as unidades. O outro tem que dar aula toda semana. Não é ilegal, mas é imoral. Reservar o espaço. Talvez seja uma coisa realmente que o Instituto nosso tem que legislar em cima disso. Não sei se dá para poder fazer uma coisa, se aprovado tem no Conselho Superior, né? Deve ter um regulamento do nosso processo eleitoral. Para inclusive, não ter deflagração escondidinho. Como foi, né? Com 5 minutos de deliberação no colégio dirigente, 7 minutos no Conselho. Não dá. E veja bem, e só para poder finalizar, não sei se a gente está finalizando aqui. Acho que é bom, né? Tem muita veja bem, e fora desse contexto, não foi dentro do contexto que estava deflagrado o processo eleitoral, você lembra bem, né? Que a gente fez foi crítica, porque o processo tinha sido iniciado em março, a gente fez crítica, o Conselho reuniu e cancelou o processo. A partir daí, a gente começou a fazer... Greve, né? Estava em greve, a questão das greves, negócio todo. E aí, a partir daí, a gente fez visita de algumas unidades. Eu fui em Almenara, fui em Salinas, fui em Analba, fui em Porteria, fui em Montes Claros, né? Temos algumas unidades. Salinas, fui em Salinas. Mas não fez reunião dentro do campus, que é o que é proibido, né, tá? Fez uma visita, vai ser reunir. E à noite a gente encontrou com o pessoal num restaurante, para bater papo. E agora, o que me estranhou, e aí eu faço o chamamento aqui para a nossa comunidade acadêmica, é o distanciamento das pessoas com relação à política institucional nossa, né? Esse é o momento, realmente, 2024, é um momento decisivo para a nossa instituição. A gente tem que repensar realmente o perfil de gestor que a gente precisa da nossa instituição nesse momento, né? Tanto na reitoria, com o reitor, né? O reitor, sabe que perfil é esse, qual é essa pessoa realmente que atende os requisitos que realmente o Instituto está precisando nesse momento, e tanto para nossas unidades, né? E é tão incrível que a gente está vendo que as nossas unidades estão todo mundo longe do processo. Quando a gente saiu, ninguém nem tinha sabendo que se a eleição tinha começado e se tinha parado. Tinha gente que nem sabia disso. Isso é incrível. Eu não sabia. Você que me avisou. Eu acho que está um pouco, assim, muito desacreditado, pouco divulgado. Voltamos ao problema da questão da falta de comunicação, de falta de divulgação. A pergunta aí se interessa a quem? Exatamente. Vamos encerrar essa conversa que isso aqui dá eu queria aproveitar esse bate-papo aqui e fazer chamamento para a nossa comunidade acadêmica, né, pessoal? Fiquemos atentos à nossa instituição. Nossos alunos, né, professores, inclusive, né, de modo geral, candidato civil de modo geral também que participam muito dos processos eleitorais. Está acontecendo eleições do Instituto Federal, um cargo máximo da instituição, que é reitor, e está acontecendo eleições para os nossos campos, do nosso Instituto Federal. Participem, diretores gerais. Não deixem de participar desse processo, é muito importante nos debates, né? Eu acho que tem muito assunto. Obrigada pelo convite. Merece um capítulo aqui pra gente falar muito de alunos, sabe? Das necessidades dos alunos. Tem muito problema. Trazer os meninos pra bater um papo. Quem sabe aí, ó, convidar o pessoal do Grêmio aí que quiser vir aqui pra bater um papo com a gente e apertar o senhor. Excelente ideia. Ali tem uma turma boa pra dar aperto em reitor. Tá ali, reitor. Os meninos são meus parceiros, você sabe disso, né? Aquela diretoria de assuntos estudantis comunitários lá foi criada na minha gestão, né? E eu prezo muito por ela. E ela que é a defensora dos nossos alunos, e eu brinco muito com esses meninos quando eu estou em sala de aula. Para eles, vocês estão participando, vocês sabem quem é o atual cargo máximo da nossa instituição, dentro da sala de aula. Todo mundo fica assim, ninguém sabe nada. Quem é o diretor do campus? Alguns sabem, outros não sabem.
É incrível. E é o papel dessa diretoria que foi criada fazer esse monitoramento o tempo todo, estimular o movimento esportivo, as legal apoiar, não é só os grandes, são os leados, fortalecer. E fortalecer. Então, eu acho que já fica aí o convite para próximo bate-papo, uma conversa aí sobre situação estudantil, né, a situação dos nossos acadêmicos, e um convite aberto para, caso eles queiram vir aqui participar dessa conversa, né? Trazer as perguntas, trazer os apertos aí. Se quiser também. Tá aberto. Eu agradeço, Tassi, professor. Obrigado, senhor professor. Boa conversa. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Debaixo do Pé de Manga. Depois nós vamos explicar direito esse nome aí, Debaixo do Pé de Manga, né? E em breve nós nos veremos de novo, agora já com a pauta aí, para conversar um pouco mais sobre alunos, tá bom? Obrigado, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo isso, mas foi bom estar com vocês.